Beleza? Então, colocamos aí a aula para gravação agora, para os demais que não puderam participar, ou depois, se você quiser revisitar algum conceito, a aula vai estar lá no bloco de filosofia, para você poder ver as principais ideias que foram pontuadas, né? Então, esse bimestre e esse início de bimestre, então tem essa proposta: fazer um exercício na ficha primordial e numa ficha adjacente, sempre irmos construindo essa redação, esse argumento, com 1 ou 2 parágrafos, de modo a tornar, daqui a 2 meses, um texto constancioso, né, substancioso, onde a gente consiga desenvolver um argumento linkado, né, a cada semana que passar, relativo à importância, por exemplo, nessa semana, da formulação, né, do conceito de Estado, e essa formulação ela vai ser importante para todos nós, para que a gente entenda, compreenda todos os meandros dessa instituição, que é uma instituição grande, uma instituição forte e, de certa forma, provida de uma maneira congênita da possibilidade do uso da força, né? Então, conceituar o Estado. É obviamente que, ao longo da história da filosofia, a palavra ou a ideia de Estado foi sofrendo definições e modificações bem constantes, substanciais, bem aparatos diferenciados, e nesse bimestre especificamente, ao falarmos de filosofia política, nós queremos indicar, né, como referia-me a Aristóteles, como alguém que se preocupava com a finalidade do bem maior, que é a comunidade e a sociedade. Então, fazer filosofia política era ter um olhar voltado para a polis de um modo geral, para o bem geral. Então, a ética individual ela estava simplesmente, de uma maneira, em síntese, voltada para uma melhor convivência entre os cidadãos, entre os convivas, mesmo numa diferença de papéis sociais ou de importância individuais que se destaca, por exemplo, numa ideologia da política no período clássico. Bem, nessa primeira semana, a proposta, então, é entender o que é o Estado e como ele funciona, né? E o Estado forte, né, um Estado que a gente chama, por exemplo, de democrático, de direito, né, que não é um Estado de exceção, que não faz exceções ao cumprimento da lei, às exigências de um certo pacto que disseminou-se pelos contratos internacionais, e as pessoas respeitam com toda virulência esse pacto, para que esse pacto seja, de fato, um espaço, um momento onde as pessoas tenham garantidas os seus deveres, os seus direitos, a sua participação e a sua, vamos chamar assim, a sua isonomia plena, né? Se bem que não deveria de adjetivar esse conceito, porque isonomia seria todos nós somos iguais, e caberia ao Estado garantir essa igualdade entre as pessoas. O que acontece? Acontece muitas vezes que as pequenas exceções dentro do Estado democrático de direito, elas acabam maculando
o próprio regime, né? Um regime democrático é um grande sonho de de todos os países que se emanciparam e compreenderam a importância de, de fortalecer essa instituição que nós chamamos de Estado. E não só o Thomas Hobbes, que nós veremos um pouco mais no segundo bimestre, no segundo ano, mas, por exemplo, Max Weber, entendem que o Estado ele recebe da população, recebe dos seus membros, uma autorização para mediar o convívio, e mediando o convívio, recebe também autorização de usar de força, de violência, até mesmo física, se necessário, para manter a paz. Inclusive, essa é uma das principais ideias, por exemplo, de Thomas Hobbes, no livro O Leviatã, e também no livro De Cive, ou Do Cidadão. Tudo bem, pessoal? Então, qual é a principal ideia desta semana, ou desse conjunto de estudos que nós faremos? É você compreender o que é o Estado. Então, a gente usa a palavra o Estado democrático de direito. Segundo, o que é a instituição Estado, que exerce o governo sobre uma esfera municipal. O que é o Estado, que exerce o governo numa esfera que nós chamamos de federação, de unidade de federação, a gente chama de Estado. No Brasil tem o Distrito Federal, também é uma unidade da federação, capital do Brasil. Como que um Estado democrático de direito, ele acontece de uma maneira muito tranquila dentro das organizações, das instituições democráticas na União. Então, quando uso esse termo, eu quero dizer o Brasil, a sua soberania, os direitos garantidos, a sua Constituição e a sua maneira de se portar e de preservar direitos e deveres aos seus patriotas, não, aos seus cidadãos. Então, não existe dentro da democracia ou de uma concepção de Estado alguns que são, eu vou usar o termo muito utilizado hoje no discurso político ou pseudopolítico, cidadãos de bem e não cidadãos de bem. Todo mundo tem a sua cidadania garantida. Faz parte da democracia o jogo da diversidade, inclusive diversidade ideológica, de pensamentos diferenciados. Faz parte, para o ambiente sadio de uma democracia, uma concepção de Estado, a oposição. O que é oposição? Oposição é quando o governo está e um outro grupo que não concorda com a ideologia partidária, etc., desse governo, faz oposição, não para desejar o mal da instituição, ou do país, ou do estado, ou do município, mas para fazer um grande papel de legislador, de fiscalização das ações desse governo em relação aos seus procedimentos, aos gastos públicos, a questão orçamentária, a questão se houve ou não privilegiados, privilegiadores. Então, isso é o jogo da política. Então, a oposição ela é muito bem-vinda dentro de um cenário democrático, dentro de um Estado democrático de direito. O Max Weber, citado agora há pouco, ele diz que o Estado é uma instituição social que mantém monopólio sobre o uso da força. A gente já disse isso. Então, definido por sua autoridade para gerar e aplicar poder coletivo. Poder coletivo. E ela é uma instituição social
o que significa dizer, de outra forma, que ela tem um plano social com várias funções que devem ser desempenhadas. Então, é uma estrutura. O Estado é uma estrutura forte, um Estado forte, uma república forte, um governo forte, é aquele que consegue, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais ampla, fornecer aos seus patriotas, aos seus convivas, aos seus cidadãos, esse direito do ir e vir e os direitos garantidos, por exemplo, no Brasil, do artigo 5º e todos os seus incisos, para que todos possam, né, fazer parte dessa ideia de Estado. Bem, a filosofia política, então, passa por esse viés de estudar, por exemplo, o Estado. Não é? Bem, no mundo, disseminado pelo mundo, e dentro de concepções mais pontuais, nós temos que o Estado ele é uma criação, né, desde a antiguidade, e passando pelas transmutações, pelas concepções diferenciadas ao longo da história, de tirar o monopólio de um único ser, né, passando esse cargo de poder, né, de zelar sobre os outros ou de estar sobre os outros, né, como dizia no início da aula, né, uma concepção aristocrática, né, fazia parte do pensamento de Platão, por exemplo, de Aristóteles, que não eram muito afeitos à democracia, porque havia uma compreensão bem específica de que uma coisa é você pensar a política a partir de especialistas, de pessoas nobres e de pessoas que tiveram acesso a algum termo de cultura, tradicionalmente falando. Outra coisa é você entender que qualquer membro da sociedade possa, de uma maneira isegórica, né, de uma maneira livre, de uma maneira legislativa, legal, no sentido de leis, ela poder fazer parte, assumir uma função, um papel, desempenhando um papel dentro da sociedade, que é o que acontece numa democracia tipicamente como a do Brasil. Então, nós, como reza o artigo 1º da Constituição, no parágrafo único, o poder emana do povo, ou seja, é democracia porque democracia vem do povo, né? Só que somos uma democracia num regime representativo. Então, alguém nos representa, e a totalidade representativa forma, então, os poderes. Então, vocês sabem, vamos relembrar o nome dos poderes, que também está presente no exercício que foi solicitado da primeira semana. Qual seria esse poder? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, nós temos, de maneira bem clara, que numa democracia e dentro de um Estado democrático de direito, numa concepção de Estado, o poder ele se subdivide exatamente para que todos os que forem exercer papéis dentro desse condado da política, você possa ter a validação, ter a oposição, ter o regime de discussão, o diálogo, a abertura de ideias,
conjunturas diferenciadas de ideologias, enfim, né? Hoje há uma constância no mundo, e o Brasil também está fazendo parte dessa constância, principalmente nos países mais evidenciados do ponto de vista midiático, de um forte conservadorismo, né? E o pensamento conservador é um pensamento forte. Há quem defenda que não exista um pensamento conservador propriamente brasileiro nesse momento, né? Quando eu falo isso, eu estou me referindo, por exemplo, ao essencial pensamento conservador inglês, por exemplo. Então, o brasileiro faria, de uma maneira muito rasa, essa política de conservadorismo. Mas que há, factualmente, uma oposição entre ideologias que transitam dentro da República, dentro do Estado Maior, onde cada um defende um modelo de sociedade. O que a gente precisa entender é que a filosofia política existe de per si para as discussões que levem ao consenso de pactos, e esses pactos eles devem abranger o bem civil, nome mais adequado para bem comum, ou seja, o que melhor se adequará a todos. E tanto A como B, ou seja, tanto bem comum como bem civil, traria à tona, faria com que todos se esforçassem para que o Estado pudesse e viesse a se tornar forte e ter, né, não um engessamento no seu mecanismo de funcionamento, mas que ele aconteça de uma maneira clara, tranquila, de uma maneira consistente, a partir dessa base, né, de plano, cuja finalidade seria uma formação, por exemplo, né, uma coisa que é muito discutida no Brasil e eu acho interessante os rumos que se tomam, né, a disparidade, por exemplo, da desigualdade social. O Brasil é um país muito extenso geograficamente, e país de mais de 2 milhões, 210 milhões de habitantes, e há uma discrepância muito grande do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos bens, e isso ressalta, né, isso já antes da pandemia, ressalta um quadro de desigualdade muito, muito. O que eu vou dar para a mamãe? Só um minutinho, pessoal. O que eu vou dar para a mamãe, papai? Não mexe nisso, Camila, guarda isso. Por quê? Porque a mamãe não gosta que você mexa nisso, tá bom? Vai guardar. Mas eu lavei. Vai guardar. Encosta a porta, tá bom? E... Mas esse presente é para a mamãe, não é para você. Ela pega jogo de xícara da minha esposa. Valeu, pessoal. Então, nesse cenário das pessoas convivendo e partidariamente grupos que, segundo a própria lógica da nossa Constituição, ela é uma lógica representativa, então a gente consegue, no mínimo, entender que a objetividade, a finalidade do Estado, como diria Hobbes, é manter a paz, ou outros autores, dos tantos que trabalham a conjuntura e a conceituação de Estado, formação de pactos, cumprimento de deveres,
Por exemplo, quando o Montesquieu entra no aparato de discutir a função, a determinação de cada poder, então o executivo, né, na sua modulação de praticar, de executar, de fazer, de dar os rumos para que o poder que, e o papel social que é inserido nessa personagem histórica, ele possa ter garantias de que o seu plano de governo vai ser um plano para enriquecer e melhorar e contextualizar da melhor maneira possível os espaços de um município, de um estado mesmo, ou de um país. Não obstante, cabe, então, por isso que um dos exercícios é que a gente conheça a realidade política do nosso município. Não é? Então, você tem, por exemplo, no município um plano de gestão, plano gestor. Você precisa conhecer isso aí. Né? Quando eu digo você precisa, é interessante que nós nos interessemos pela política. Por isso que está lá numa das atividades, vamos chamar assim, uma crítica poética do Bertolt Brecht, quando ele escreve sobre o analfabeto político, que, em resumo, é aquela pessoa que diz que não gosta de política e ela transfere o seu poder politizante àqueles que querem dominar ou querem, de uma maneira com boas ou não intenções, fazer o uso desse micropoder para disseminar vantagens. Então, assim, se um cenário, do ponto de vista político, não se altera, é porque o seu povo, né, como diria Maquiavel, o popolo tem baixa virtude. O que Maquiavel quer dizer com isso? Quando o povo tem baixa virtude, é que o povo não consegue observar além das situações que estão clarividentes ao seu redor. Quando o povo vive numa inércia, quando o povo está numa conjuntura de, de está aquém das discussões do dia, da ordem do dia, das discussões políticas, do rumo. Então, nós não somos politizados para viver de 4 em 4 anos ou de eleições em eleições. Nós somos politizados porque política, ela é uma dimensão inerente à nossa vida. Todos nós, vocês, são politizados. As pessoas, elas podem e têm esse poder de participar e de discutir ideias sobre o rumo do Estado, da sua cidade, da sua comunidade, do seu bairro, né? Assim como nós fazemos oikonomia, né? Ou seja, o cuidado da nossa casa, a gente pode também fazer o cuidado, zelar pelo rumo da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. E isso garante, por exemplo, o Estado democrático de direito, que seria a participação de todos no processo, onde todo voto tem o mesmo valor. O que sobressalta aí? A distinção, né, que a crítica poética do Brecht vai nos ajudar é: se você é um analfabeto político, é porque você abandona o seu direito de confiar na força que a política tem. Né? E no Brasil, essa ideologia, que é uma ideologia perversa, ela é muito forte, porque nós temos 40 anos, vamos chamar assim, de, de uma nova definição de democracia, né, da república que saiu do regime militar,
Só um minutinho. Oi. Eu estou dando aula, filho. Papai, qual é o número da mamãe? Então, nós temos 40 anos. Jennifer, essa sua frase é interessante, porque é isso que a gente perde um pouco, né? É difícil de entender. A gente precisa entender muito, né? Mas a gente não pode tirar de nossas mãos o direito de participar da discussão e dos resultados da política, né? Não se faz campanha. Agora a gente já está começando a perceber que estão aparecendo aí os pré-candidatos, né, para vereadores, né? Um vereador, por exemplo, no cenário da discussão, ele vai trabalhar com o poder legislativo. Então, ele vai pensar nas situações do Estado, do município, e propor melhorias para a comunidade. Então, ela vai em discussão ao plenário, isso é votado, e ela entra ou não no orçamento como projeto de lei para benefício da população. Mas os benefícios não podem ser pontuais, por exemplo. Não cabe ao vereador fazer distribuição de cesta básica, não cabe ao vereador ficar usando a mídia, por exemplo, para cercear uma certa aparência, né, de fazedor. Os vereadores eles devem ter uma postura de conjunto de estar, num primeiro momento, adjunto ao prefeito para poder discutir o plano gestor e observar as contas públicas, se o prefeito executa de uma maneira ordinária, de uma maneira ética, de uma maneira justa, de uma maneira equânime, todos os seus gastos. Eles também colaboram, né, porque o prefeito ele tem baixa porcentagem, né, não chega a 15%, o que ele sozinho pode decidir sem o consenso do seu grupo legislativo. E é importante que nesse determinado órgão, que a gente chama de poder legislativo, nessa instituição, que ela tem liberdade, ela tem autonomia, né? A Constituição diz: os poderes executivo, legislativo e judiciário são poderes que têm autonomia, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe desde o início, e se acentuou muito agora, desde fevereiro, com a crise sanitária, uma disputa, um braço de ferro entre o poder executivo e o poder legislativo na esfera nacional. Bem, quando eu tinha a idade de vocês também, eu não tinha muito interesse de ver essas coisas, e também não tinha tanta informação como tem hoje. Mas hoje é do meu interesse. Mas esse braço de ferro entre o poder legislativo e o poder executivo também trouxe para a discussão o poder judiciário. Então você tem, numa maneira epifânica no cenário nacional, uma manifestação contundente, o presidente da República, que representa o executivo, tentando conseguir, né, dentro da Câmara dos Deputados Federais, que é o poder legislativo, relativo que é o poder legislativo, tentando passar, por exemplo, agora a discussão
se vai acontecer ou não um novo tributo, um novo imposto, chamado de antiga CPMF. Ontem está o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele diz que não vai haver um novo imposto, né, que quando se concluir, está acontecendo derivações, conclusões precipitadas da proposta do governo, da proposta do próprio Ministério da Economia, do qual o Executivo tem bastante confiança. Eu acho que é o ministro que tem mais a confiança do presidente da República. Do outro lado, você tem dentro do Congresso uma variedade de partidos, sendo da situação, quando eu falo da situação, apoiadores do governo, ou da oposição. O que eu digo com isso? Não é que eles não querem que o governo funcione, mas eles não são a favor da ideologia do governo. Então, o que você precisa quando um projeto de lei cai na casa? Você precisa de consenso, precisa votar. E cada vereador, cada deputado, cada senador tem o poder de voto. O voto vale um ponto de cada um. Um voto é um voto. Não é porque uma pessoa recebeu o senador, um dos filhos do Bolsonaro, não, o Eduardo, recebeu mais de 1 milhão de votos. Não significa que o voto dele, né, ele é um senador, o deputado federal também, que recebe 500 mil votos, e outro que recebeu 100 mil votos. Então, representativamente, um tem a confiabilidade popular maior do que o outro, mas o voto deles tem o mesmo peso sobre qualquer assunto que tramita sobre a mesa da presidência da Câmara. O que o executivo tem que fazer, então? O executivo ele precisa convencer, vou usar os termos midiáticos, a direita, a esquerda, o centrão, para que eles cheguem no consenso e aprovem, né, como aconteceu no governo Temer, a aprovação da Previdência, né, um pouco meio a toque de caixa, corrido, no final, não houve tanta colegialidade, e as pessoas falam de benesses, né? Então, por exemplo, um partido que tem... Aí que está, né? Eu não sei como é que vocês pensam nisso. Vamos pensar assim na Câmara do Deputado Federal. Um deputado eleito pelo povo, representando o povo para observações, fiscalizações, intermédios com o executivo, né, ele na hora de votar ele tem que pensar no quê? Ele deveria ter um contato com os seus eleitores e também ouvir a opinião pública e também perceber, né, a sua individualidade, o que ele acha melhor, e ter essa liberdade totalmente plena de votar para de uma maneira X ou de uma maneira Y. O que acontece é que muitas vezes os partidos que têm várias peças dentro de um cenário político, eles fecham em conjunto. Não, o partido que tem 10, 9, que tem 12, que tem 3, o partido conversando entre si e também com outros partidos, eles decidem que vão votar sim para alguma coisa, e aí todo mundo do partido tem que votar sim. Um partido decide, porque tem o líder do partido dentro da Câmara e eles decidem. Então, fica a revelia, às vezes, a vontade popular, né? E isso gera uma complicação muito grande. Mas esse é o mecanismo do Estado, né, que nós estamos estudando. A ideia final é que vocês consigam ter uma clareza do que é o Estado, de como ele funciona. De como ele funciona.
Nós estamos tendo a crise agora no chamado quarto poder, né? Então, qual que são os poderes? O executivo, legislativo e judiciário. O quarto poder efetivo está numa certa crise, com o senhor Aras, que seria o Ministério Público, mas o falecido professor Paulo Henrique Amorim, jornalista ultimamente da Record, ele escreveu um livro chamado Quarto Poder, no qual ele indica, mas também uma conceituação bem antiga, muito além do cidadão Kane, que o quarto poder sempre foi a mídia. A mídia cria consenso, a mídia cria politização, a mídia cria confusão, a mídia conduz politicamente um país, a mídia faz derrotados vitoriosos, vitoriosos derrotados. Então a mídia seria, de modo veraz, de modo efetivo, o quarto poder, e não o Ministério Público, que também está em crise, né? Está em crise internamente. Então, o Aras teve uma reunião onde ele entra em colapso, né, do ponto de vista discursivo, com os seus pares, dizendo que não, eu acho interessante que eles não querem discurso político, ou seja, eles estão fazendo política, e quando ele fala que ele não quer um discurso político, ele não quer partidarizar, ele não quer trazer assuntos da política do dia a dia, das políticas de partido, para dentro da instituição Ministério Público. E vocês também estão acompanhando, e está sendo bem forte isto, a questão do STF, que é a expressão maior que nós temos, o Supremo Tribunal Federal, a maior expressão do Poder Judiciário. E o que acontece com ele? Aí caiu mais uma pipa aqui, tá? Bom, eu tenho 3. O STF é a expressão mais efetiva do Poder Judiciário. Pessoal, então, essa primeira aula, falando um pouco do Estado, da filosofia política, da sua finalidade, do que é o Estado, de como proceder, do Estado democrático de direito que nós vivemos e dos 3 poderes, né? Chegando até a citar o Ministério Público como quarto poder, ou a mídia como um quarto poder adjacente, que de certa forma cerceia, media as opiniões da grande massa, né, da população, do povo, de onde o poder é emanado. Eu gostaria de mostrar, então, a atividade que eu disse para vocês sobre a redação. Há um texto muito curto, e eu tenho alguns minutinhos só para mostrar para vocês o que eu gostaria que fosse feito, tá bom? A primeira ficha já está lá, tem uma revisão do primeiro bimestre, a ideia de filosofia do modo geral. Segundo, filosofia interligada à ciência. E depois, questões voltadas ao texto que é oferecido para vocês lá. Isso, Jennifer. Eu vou mostrar esse texto, eu vou comentar rapidamente ele, só um minutinho. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver. Sim. Obrigado.
A única política que eu consegui entender só um pouco foi do Brasil, e eu ainda fiquei de recuperação. O texto que o senhor postou hoje, beleza. Então, só lendo aqui o que vocês escreveram, né? Temos 2 minutinhos. Então, olha, texto de redação. É um texto da Ética Nicômaco, né? Então, só tem a citação do Aristóteles, vocês estudaram a sua metafísica, e aqui a gente está falando um pouco de ética, né? Então, como que faremos, né? Olha só, ele começa dizendo, esse tornar-se bom por natureza é conviver, seria conviver de uma maneira harmônica com os seus semelhantes dentro do Estado. E como que o homem se torna assim? Ele se torna assim através, por natureza, ele nasce assim, ele nasce predisposto a viver bem com o semelhante? Sim ou não? Vamos ler no texto. É pelo hábito, é por um esforço de observar outros que fazem e por imitação, né? por mímese, por imitação, você vai imitar o outro, ou pelo ensino. Não, você tem que aprender, precisa aprender a respeitar o outro. A formação, então, do caráter individual, da ética individual, passaria, de um certo modo, pelo ensino do outro, tá bom? Bem, nosso tempo ele já deu. Queria agradecer então a vocês todos. Estamos aí com um grupo grande. Obrigado pela participação, por ter entrado na aula. Uma boa continuação da semana, um bom final de semana. Qualquer dúvidas, né, faça como a Jennifer, mande mensagem, pergunte. Dica, tente fazer a atividade da semana na semana, e aí a gente vai conversando. Na semana que vem teremos conselho, e aí a gente discute um pouco questões relativas ao segundo bimestre e nota, tá bom? Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Valeu. Obrigado. Não. Falou. Tchau, tchau. Valeu, falou. Tchau, Isadora. Tchau, Rafael, Stetson. Valeu. Tchau, tchau, Ana. Oi, Kelly, um abraço. Tchau, Ana Luísa.